E aí pessoal, como é que vocês estão? Deu Gloriano aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E muitas vezes nós não sabemos por que Deus nos faz esperar. Ele nos promete algo e depois dessa promessa existe um momento de espera que parece ser interminável. Bom, eu queria usar o exemplo de Davi aqui para mostrar que a espera serve para um objetivo. E esse objetivo é preparação. Deus ele não vai te entregar nada que você não esteja preparado para receber. E como Davi teve que esperar para poder receber o seu trono, você tem que esperar para poder receber a sua promessa. Deus enviou Davi ao deserto, Deus enviou Davi para ser rei de Israel, ungiu Davi rei de Israel. E sabe o que aconteceu logo em seguida? Ele começou a ser perseguido por Saul. Porém, esse período de perseguição serviria para que Davi fosse preparado para ser o rei de Israel. Porque a única coisa que Davi sabia fazer era lidar com ovelhas, era ser pastor de ovelhas. Davi não tinha condições intelectuais, físicas, emocionais para ser rei ainda. Ele era apenas um jovem. Ele precisava de um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento veio com o período de perseguição. E a gente vê Deus ensinando algumas lições que Ele nos ensina também, se nós quisermos receber a bênção de Deus. Como no caso de Davi, ele tinha um chamado para ser líder, para liderar pessoas. A primeira coisa que Deus fez foi ensinar a Davi a dependência, a depender de Deus. Nós temos que entender se você tem algum chamado para ser algum tipo de líder, sei lá, pastor ou missionário, você vai ter que ser totalmente dependente de Deus, porque a partir do momento que você toma as decisões de acordo com o seu próprio conhecimento, as coisas podem desandar. E a gente vê esse conhecimento sendo aplicado na vida de Davi. Toda e qualquer decisão que Davi tomava, ele primeiro passava por um momento de oração, orava a Deus. Deus, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso ir até aquela cidade, posso guerrear agora, ou devo recuar. Toda e qualquer situação, ele orava a Deus, ele precisava consultar a Deus para ver qual era a sua vontade. A primeira coisa que Davi aprendeu durante o período de perseguição, que a gente vai aprender também durante o nosso período de espera, é depender de Deus. A segunda coisa, o segundo conhecimento que Davi precisava era administrar pessoas. E isso veio quando Davi reúne ali um grupo de homens que a Bíblia fala que eram homens desesperançosos. Eu não sei se eram pessoas depressivas, pessoas que já tinham perdido a vontade de viver, eu não sei. Só sei que Davi reúne esses homens e ele teve que administrar essas pessoas. Porque o ser humano é aquela coisa, ele tem personalidades diferentes, tem gostos diferentes, tem sentimentos diferentes. Então, se você foi chamado para ser líder, para liderar pessoas, então você vai ter que saber aprender a lidar com pessoas. Então, foi esse o conhecimento que Deus ensinou a Davi, a administrar pessoas. E a gente vê isso lá quando Saul ele está prestes a ser acabado por Davi, entre aspas, né? Porque ele não foi. E ele está de costas a Davi. Davi olha para aquela situação e os homens olham para aquela situação e começam a ficar eufóricos, dizendo: olha, chegou a tua hora, chegou a tua oportunidade de acabar com esse sofrimento, acaba logo com ele. E sabe o que Davi faz? Davi diz: não, se por acaso ele estiver fazendo algum mal, que o Senhor o recompense, que o Senhor retribua as suas ações. E ele começa a administrar os ânimos daquelas pessoas que estão ali. Davi teve que acalmar aquele povo, teve que saber lidar com aquela situação ali, onde pessoas estavam querendo que ele tomasse uma decisão que não era a melhor decisão, a decisão que Deus queria que ele tomasse. E ele não se deixou levar pela multidão, pela maioria. Ele administrou tudo ali muito bem, obrigado. E durante todo esse período, Davi foi sendo preparado, foi sendo lapidado, até que chegou o momento em que ele subiu ao trono de Israel e teve que colocar isso em prática.
e foi uma situação bastante complicada, que foi dois dos seus melhores guerreiros acabaram fazendo algo que foi contra a sua vontade, que foi acabar com a vida de Abner, que estava prestes a se tornar um aliado político de Davi. E Davi, quando vê aquilo, começa a amaldiçoar tanto Joabe quanto Abisai, quanto também as próximas gerações da sua família. E ele começa a sentir a dor pela morte de Abner, jejuar, e fez um voto diante do povo que não comeria nada antes do pôr do sol, que o Senhor castigasse ele se por acaso ele fizesse isso. E o povo começou a ver que ele não tinha nada a ver com aquela situação. Ou seja, Davi começou a manejar bem ali aquela situação complicada que poderia se voltar contra ele. Se ele não tivesse adquirido aquele conhecimento que ele teve lá durante a estadia dele no deserto, durante a estadia dele na caverna de Adulão, durante a perseguição de Saul, simplesmente ele iria fazer com que as coisas desandassem e ele iria perder o trono logo ali, com poucos meses de reinado. E o povo começou a aprovar toda e qualquer decisão de Davi. A partir daquele momento, Davi se tornou um rei respeitado, um rei que o povo admirava, porque ele tinha conhecimento e sabia lidar, administrar bem as situações que vinham até ele, por mais difíceis que fossem, ele sabia como lidar. Aquilo que ele não sabia fazer, que ele via que não tinha condições de fazer, ele ia lá, tinha humildade de reconhecer que Deus tinha uma solução para aquele problema, que Deus poderia ajudar ele, e ele era totalmente dependente de Deus em situações onde ele não poderia ter muito o que fazer. Então, é isso aí, pessoal. O período de espera não é um período de morte, é um período de preparação, um período onde Deus vai te dar muitos ensinamentos que vão ser necessários para que você não perca a sua bênção logo de cara, assim que você tomar posse dela. Se Davi não tivesse adquirido aqueles conhecimentos lá durante a sua período de perseguição, de preparação, sabe o que acontece? Ele iria perder ali aquele trono logo de cara. Já iria ser um rei fracassado e humilhado e descreditado por parte do povo.